Boa tarde a todos. Quero cumprimentar meus colegas vereadores da pessoa de Israel, aqueles que estão aqui no plenário, na pessoa do Cotó, aqueles que nos assistem na pessoa da dona Olga, lá do Copacabana, do Paulinho, lá da Casa dos Conselhos. Quero começar dando as felicitações ao doutor Delano, ao vereador Vitor, colegas desta casa, pelo aniversário. Quero pedir, presidente, um minuto de silêncio também, reforçar o pedido para o José Francisco dos Santos, casado com a Terezinha, trabalhei com a Terezinha na época que eu era costureiro, trabalhava na confecção também, são os pais da Viviane, que conheço também desde criança, que hoje é casada com o Roberto Franklin, os nossos sentimentos aí, os pais do Theo. Quero mandar também os pêsames para Dona Pureza, para o Zé Moreira, lá do Afonso Pena, que são os pais do Chico, para os irmãos Geraldo, Marli, Magali, Reginaldo, Aparecida, Rinaldo, Marco Aurélio, as esposas, os maridos, os sobrinhos, na pessoa o Reginaldo, que é irmão do Chico, casado com a Graciana, a Tita, minha prima, os pais do Arthur, os nossos sentimentos aí para toda a família. Quero começar falando, presidente, até para finalizar, falando para minha querida amiga Adriana Ferreira, advogada, na coluna dela desta semana, ela vem falar sobre um assunto que disse aqui, sobre o ato de desagravo, que é uma prerrogativa da OAB, dos advogados, que fizeram lá na porta da CEMED, e na ocasião, eu disse que era uma pena a OAB não ter realizado um ato de desagravo também em favor dos manifestantes do 8 de janeiro. E nesta coluna da nossa colega, ela vem me explicando que essa solicitação do ato de desagravo ela deve ser feita pelo advogado que foi prejudicado. E, mais uma vez, fui dar uma lida, também tem um assessor jurídico no nosso gabinete, no artigo 18 do regimento, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, dispõe que o ato de desagravo público é um instrumento em defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia que pode ser promovido e pedido pelo advogado ofendido, mas também por iniciativa do próprio conselho competente ou de qualquer pessoa. Então, Adriana, você diz aqui na sua coluna que o pedido é só do advogado ali que foi ofendido, mas não. O próprio conselho pode fazer o pedido. Se eu soubesse que qualquer pessoa pudesse fazer, eu mesmo tinha feito a solicitação. Mas uma coisa para encerrar a nossa discussão sobre o assunto, é que recebi a notícia que o Conselho Federal da OAB irá promover um ato de desagravo contra o ministro Alexandre de Moraes, em razão de abusos cometidos contra advogados, que atuam na defesa dos acusados pelos atos do dia 8 de janeiro. Quero parabenizar agora, desta vez, a OAB, pela manifestação e por não ter silenciado diante dos abusos patentes que estão sendo cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, Demorou, mas chegou. Não vou ser audacioso de dizer que foi por causa da minha fala, de forma alguma, mas coincidentemente, no meio da nossa discussão e de eu ter levantado que a OAB ainda não tinha feito nada em favor desses absurdos que têm acontecido, vem a notícia que o ato será feito por esses dias. Então, finalizamos agora um café aqui no nosso gabinete, viu, advogada? Para a gente poder prusear e seguir em frente com as nossas pautas, todo contra a pedofilia, contra a jogatina e assim por diante. Outro assunto que quero dizer, meus colegas, recebi no meu gabinete um comunicado do Ministério Público se posicionando. O PT acionou, o Partido dos Trabalhadores, através do vereador desta casa, que não está presente, acionou o Ministério Público contra a minha pessoa, em razão da minha atuação parlamentar aqui nesta casa, sobre a questão das pessoas em situação de rua. O vereador, então, apresentou uma representação no Ministério Público para que eu fosse investigado
por supostas práticas criminosas. E eu vou ler para vocês aqui o pedido, né, do vereador, que é sobre aquela questão das pessoas em situação de rua, dos municípios estar mandando as pessoas para cá sem o devido processo legal. Né? E na ocasião eu tinha ali alguns documentos, informações, porque essa é a minha prerrogativa. Eu sou vereador para fiscalizar, para propor leis, e assim tenho feito. E o vereador em questão, né, diz que o vereador Matheus Dias e a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, a descrição do fato deve ser lançado como apurar suposta obtenção privilegiada de documentos contendo informações sensíveis de pessoas em situação de rua e possível divulgação indevida desses fatos. E o Ministério Público manifestou, ao analisar, né, os documentos apresentados, o ilustre Ministério Público entendeu que não havia nada que justificasse o pedido de investigação, pois tudo o que fiz estava dentro das minhas prerrogativas legais de vereador, e mandou arquivar o pedido. Não deu sequência nesse pedido. Todos que me conhecem sabem, né, da minha honestidade, que eu prezo pela retidão, pela verdade, em todas as minhas ações. Dessa vez a justiça, né, fez justiça. É muito triste saber que nós ficamos, muitos, né, não nós, algumas pessoas ficam tomando o tempo do Ministério Público, com tantas questões que nós temos lá para poder ser investigada. Questões de pedofilia e tantas outras. Então eu queria pedir ao colega vereador que fosse mais honesto nas suas pautas, né, para que não fique tomando tempo de órgãos tão sérios, muitas vezes sobrecarregados, né. Então esse pedido, falando que eu estava usando de documento, expondo pessoas, tendo acesso privilegiado, vereador, vamos colocar a sua equipe para trabalhar, vamos trabalhar, cadê o senhor? Vamos participar dos conselhos, essas informações estão sendo lidas nos conselhos municipais. Quando eu não estou presente, a minha equipe está distribuída em várias ações. Eu não estou em campanha eleitoral. Eu não estou viajando aí fazendo campanha. Eu não fico promovendo festa, perdendo tempo, não. Nós estamos trabalhando sério aqui. Então, muito obrigado, né? Eu sei da seriedade do Ministério Público, sei que também tem outras ações correndo por lá, mas nós sabemos da idoneidade, da seriedade com que o Ministério Público trata esses assuntos. Então, é isso. Hoje, né, não ia falar, mas hoje o vereador também do PT citou aqui a questão da Bíblia, né, do meu projeto da Bíblia, que também ele entrou com ação no Ministério Público. E o Ministério Público está analisando, é o papel, né, de analisar. E o vereador que estava aqui, que veio falar que eu estou usando da fé. Gente, eu sou missionário, estou caminhando nos grupos de jovens desde 2003. Eu sou missionário consagrado desde 2008. Eu decidi mexer com política, nem foi eu que decidi. Em março de 2024... quando estava lá no finalzinho das filiações, eles falaram, você vai ser candidato. Buf. Sobrou para mim. E vem falar que eu estou usando da fé. Citou aqui de intolerância. Quem que tem intolerância, gente? Eles são tão complexos, a esquerda ela é tão, eles batem tanto cabeça, que no dia da votação, a própria vereadora do Partido Verde falou que a Bíblia já é um material paradidático. Ela é historiadora, ela é professora, conhece sala de aula, acho que dá aula para o 6º ano, né, para o ensino fundamental. Né? Num dos slides que ela apresentou aqui nesta casa, ela fala, pode e deve ser usado como material paradidático. Eles não entram em acordo nem entre eles. Eles brigam entre eles. Então vamos levar com seriedade, não vamos tomar o tempo de órgãos tão sérios, gente.
eu sempre tenho dito aqui, ó, já foram 6 notas de repúdio, 2 pedidos de cassação, olha para você ver. Pedido de retratação de prefeito que está fazendo coisa errada e ainda está achando ruim. Ameaça e perseguição. Esse processo que foi negado do Ministério Público, devido à seriedade do trabalho deles. Agora tem o da Bíblia ainda correndo, e já fiquei sabendo também que entraram contra o nosso, do aborto. Que a gente pede a participação dos pais em casos de aborto legal, quando for menor de idade. Nada mais importante, o doutor Delano deu uma aula aqui no dia da votação desse projeto, da formação do cérebro, que é a decisão muito séria, para ser tomado sozinho. Já tive notícia e ainda não fui notificado, não, que também entraram contra esse projeto. E assim, eu acho, já falei aqui, nem eles acreditam nisso, mas eles precisam alimentar o público deles, os eleitores deles, porque a campanha está feia mesmo, o trem está, entendeu? É panfletagem, é viagem, é campanha na região, né? Então, assim, alimentar esse público só pode ser, porque não tem como, não, manipular, alterar, tenta distorcer o que é um material paradidático, tenta distorcer o que é apenas a participação dos pais irresponsáveis numa decisão, no aborto que já se enquadra no aborto legal. Neste caso aqui dos documentos, falando que eu tenho acesso privilegiado, e assim vai sendo, mas nós estamos aqui. A única coisa que eu peço para vocês que acreditam no nosso trabalho, sabem da nossa seriedade, que reze por nós. Porque tem dia que é cansativo, é pesado. Porque a nossa luta não é aqui não, ó, não é contra a carne não, é espiritual. Então peço a oração de vocês. Muito obrigado.